O São Paulo anunciou, né, finalmente, o Marcão, a renovação com o jogador Sabino, né? Sim. Até 2026, Sabino. né? Tava previsto e tal, estavam discutindo, Isso. né? E tá todo mundo sabendo agora que Mas o eu já Sabino tava vai... sabendo. Entendeu? Fomos Trocadilho. juntos. Foi bom, hein? todo Nós mundo dois. sabendo. Então, boa renovação, Marcão. Então, RG tá Motinha, on hoje. tá ligeiro. Tá on O RG já fire. tá Venceu o Santos, tá feliz, né? Aí tá. deu uma ufa. Olha lá. maroto, RG. Mas, ô Motinha, com relação ao Sabino, cara, ele quando ele chegou foi um baita ponto de interrogação, né? Acho que no torcedor do São Paulo de uma forma geral. Né? Ele que tinha encerrado o vínculo dele com o esporte, tava sem clube, enfim. Eu, particularmente, fui até crítico em relação ao Sabino, principalmente depois daquele episódio em São Januário, onde a comissão técnica do Zubeldia mandou ele aquecer, o cara meteu um rebelde lá, falou que não ia aquecer porque ele não ia jogar, então não ia aquecer. Então, acho que naquele momento ali, o Sabino, ele ficou em vias até de sair do São Paulo, quase foi, Teve né? uma conversa séria, né? Parece que chegaram nele, né? Exato, Diretoria. tomou uma fumada ali e parece que a partir daquele momento lá o Sabino Virou a chave. conseguiu, exato, virar a chavinha ali, conseguiu se recuperar dentro do clube e tá sendo importante, cara. Eu nem sei se numa dessas o Zubeldia não tá pensando aí em tirar o Alan Franco do time e colocar o Sabino, já que no último jogo contra o Fluminense, quando o São Paulo teoricamente ali escalou o que ele tinha de melhor, né? O Sabino acabou sendo o escolhido para jogar entre os titulares. Então, até por ser um jogador canhoto, jogar pelo lado esquerdo da zaga, facilitar o passe, eu particularmente ainda prefiro o Alan Franco, ele tava num ótimo momento, mas vamos esperar aí para ver o que o Zubeldia escolhe. Mas com relação à renovação do Sabino, acho que vai ser um cara útil aí pelo futebol que ele tá apresentando, Motinha. Ô, Marcão, uma notícia aí meio preocupante, o Bobadilha sofreu uma contratura na panturrilha, né? No jogo dele pela seleção do país dele. Ih, Paraguai. Do Paraguai. É dúvida, inclusive, amanhã pra jogar contra o Brasil. E é dúvida pra jogar até contra o Brasil. Então não sabemos se o São Paulo tá vendo, tá analisando pra ver o que acontece, tá querendo mais informações. Não sabemos pra poder pegar o Atlético, né? Mas na moral, Motinha, eu não sei se o Bobadilha jogar, eu não sei se é desfalque ou se é Não, reforço. mas é o seguinte, não pode jogar o cara lá, o longo. Quem faz ali? Marcos Antônio. Luiz Gustavo e Marcos Antônio. É, O Marcos Antônio é um cara... é bom. Aliás, ô Motinho, o Marcos Antônio é um cara que, pra mim, se ele tiver em condições físicas, do que o São Paulo tem hoje à disposição, é a melhor opção pra ser o segundo volante. É um cara que, pra mim, tem um passe vertical, tem um bom passe, tem chegada à frente também. Então, caso o Bobadilha aí esteja realmente lesionado pra enfrentar o Galo na quinta-feira, deve ir com o Luiz Gustavo e Marcos Antônio. O Lucas vai chegar na terça, né? Vai jogar na terça, desculpa, e chega na quarta de madrugada pra ficar à disposição do São Paulo. Vai pegar um avião direto, 2 horas da manhã, chega em São Paulo. Agora, Marcão, vamos falar a notícia mais importante do final de semana aí, a grande discussão, né? O São Paulo decidiu pedir a anulação do jogo contra o Fluminense, né? O São Paulo vai acionar o STJD depois dos áudios do jogo contra o Fluminense e vai pra cima, né, Marcos? Na realidade, Motinha, tem um porém aí. Eu recebi uma mensagem hoje de um amigo nosso aí que trabalha na CBF. Ele falou que o São Paulo perdeu o prazo pra poder fazer essa mas aí, reivindicação. pera lá, hein? Exato, mas é que tá. Sacanagem isso, hein? Aí é que tá. A crocodilagem, sem vergonhice da dona da Levaram 5 dias, né, pra divulgar. Exato. Então vamos lá, Motinha. A respeito que da eu falei mensagem. sexta? A respeito da mensagem que eu Puta recebi sacanagem, hein, aqui. velho? Não vou falar de quem foi, mas vocês conhecem também. Então ele mandou pra mim aqui o seguinte. Ele falou assim, ó, boa tarde, só pra informar, Fluminense versus São Paulo, anulação da partida. O São Paulo só poderia pedir anulação da partida após 48 horas do jogo pós-súmula. E só pediu anulação após ouvir o áudio do VAR. Perderam o prazo legal da Justiça Desportiva. Abraço. Então é o seguinte, Motinha. Nossa, que absurdo. a Eles CBF mandaram isso, ô Marcão? mandaram- É lamentável O isso, cara hein? que trabalha na CBF me mandou. Então vamos lá. Mas isso o- não foi ainda colocado, né? Não foi, mas vamos esperar aí o desdobramento. Seguinte, Domênico, eu acho que o São Paulo... Primeiro, parabenizar o seu Júlio Casares, aí, o presidente do São Paulo, porque tomou a atitude que tinha que ser tomada em relação a isso. A sem vergonha. Uma coisa é o erro de fato e o erro de direito. O que aconteceu no São Paulo e Fluminense foi um erro de direito. É um erro que o cara, ele simplesmente ele ignora o que diz a regra do futebol. Então, pra quem não tá entendendo, pra quem não lembra o que aconteceu, o árbitro ele não marca a falta, ele dá vantagem pro time do Fluminense. O Thiago Silva, com a bola em movimento, coloca a mão na bola, gerando uma falta. Ou seja, na hora que sai o gol do Fluminense, é um gol irregular. Ele vai até o árbitro de vídeo e faz a checagem lá e não corrige o erro que ele cometeu. Então, ô Domênico Gato, além da incompetência, além da burrice desses caras que hoje arbitram aqui no futebol brasileiro, além de tudo é arrogante. Além de tudo é prepotente, porque ele vai até o VAR para corrigir uma cagada que ele fez e não corrige mostrando que ele quer
quer dizer, mostrando não, que ele acha que tá acima da lei. Inclusive ele fala, Mas não eu tá. sei, né? Eu sei. Então, aí é que tá, Motinha. Aí o São Paulo, porque assim, é um elemento importantíssimo dentro de um processo, o São Paulo ter o áudio do VAR. Porque mostra o Mas, juiz ô Marcão, Oi. mas você não acha que o São Paulo já poderia, de antemão, porque não tinha muito ali o que alegar, contrário ao que a gente ouviu no VAR. Não tinha muito. Porque tinham testemunhas ali à beira do gramado, vendo que não houve o apito, que a tradução literal do que todos os comentaristas de arbitragem estavam falando, que o árbitro deu a vantagem, e aí ele vira de costas, ele não vê o toque de mão do Thiago Silva, e na hora que ele vai revisar o lance de gol ali na frente do monitor, não teria como ele reverter e falar, eu apitei e dei a falta pro Fluminense. Então existiam testemunhas, inclusive, à beira do gramado. O São Paulo, sabendo onde ele vive, tá? Sabendo com quem que ele lida, ele já não poderia, de antemão, já ter aberto ali um pedido de audiência com relação a esse jogo, solicitando o cancelamento da partida. Depois, lá na frente, se não quiser o julgamento, falar, não, eu fui convencido pelo que o VAR falou, você retira o pedido. Mas de antemão, velho, já tem que já meter a cara na janela mano, e sair gritando. Independente, mas aí você vai falar, mas o elemento VAR, o áudio do VAR era fundamental para que o São Paulo pudesse se defender dentro do julgamento. Sim. Eu não tô falando de julgamento, você não vai pedir o julgamento hoje e esse julgamento ele vai ser feito amanhã. Marcão, quando você pede aí uma revisão de algum lance, enfim, é coisa de um mês para a CBF não, o STJD julgar. Então você fazer a abertura de caso, você não precisa estar com todas as provas ali na tua mão, porque até o início do julgamento, até o início do processo, tem um tempo que a CBF era obrigada a apresentar o áudio do VAR. Não, mas, mano, o negócio é o seguinte, logo que aconteceu esse erro aí, o São Paulo, ele solicitou a CBF para que ela disponibilizasse o áudio do VAR, tá ok? A CBF, para mim, de forma proposital... Lógico. Né, ô Domênico? Ela faz essa demora aí, espera caducar, entre aspas, esse período que o São Paulo teria para pedir essa solicitação do cancelamento da partida. E pra mim, numa crocodilagem, numa sem vergonhice danada, ela traz de forma proposital, intencional. O que acontece, mano? Quando você tem um julgamento, o máximo de provas que você conseguir ter a seu favor é melhor pra você, de repente, ter realmente um julgamento justo. O São Paulo se fazendo valer, né, do seu direito de ter disponibilizado o áudio do VAR, ele solicitou pra CBF. Se ela fez isso daí de forma proposital ou não, eu não quero saber, mano. Eu acho que é o seguinte, eu acho que o Casares, ele fez isso aí de forma cirúrgica. Tinha que ter sim o áudio do VAR para poder fazer esse julgamento aí de uma forma correta, na minha opinião. Então, mano, eu acho que se a CBF, nessa canalice que eles fizeram aí de atrasar, né, a disponibilização do áudio do VAR, eu acho que se o São Paulo se não puder ter esse julgamento aí pelo STJD, que acione a justiça comum e que se lasque. Aí São Paulo não pode recuar. BO, né? Mas tem que dar BO. Eu sou a favor, RG, que se tiver retaliação... Mas, ô Marcão... Não, eu sei que eu tô falando punição, isso e aquilo. Não, mano, mas não é isso. Não é isso que eu tô falando. Eu duvido que o departamento jurídico do São Paulo não soubesse que ele tem um prazo para recorrer a respeito de alguma sentença de jogo. Você concorda comigo? O departamento jurídico devia saber disso. Sim. E sabendo disso, que a CBF não estava disponibilizando o áudio do VAR, eu acho que o São Paulo já poderia ter se antecipado, mesmo sem ter esse áudio ainda. O ainda não quer dizer que não tivesse no dia do julgamento. Porque se a CBF não disponibilizasse o áudio do VAR, isso é batom na cueca pra falar, houve uma maracutaia. Os caras viram que fizeram merda e não deram ali o áudio do VAR para que eu pudesse apresentar em julgamento. O São Paulo poderia usar isso até como tese de defesa. Agora, o departamento jurídico do São Paulo, sabendo que você tem 48 horas para recorrer, e a gente sabe, Domênico, essa não é a primeira vez, eu não acho que é crocodilagem não, Marcão, sabe por quê? Em muitos lances aí de CBF, quando a gente vai falar a respeito de VAR, quanto tempo, Domênico? Muitas vezes a gente fala, porra, a partida já aconteceu há não sei quanto tempo e o áudio do VAR ainda não foi liberado, parece igual quando o caixa eles preta. Fazem bobagem, já sabe que demora. Demora. Então, mas até assim, como estratégia jurídica, Marcão, e acho que o departamento jurídico do São Paulo deve ter muita gente competente ali dentro, eu duvido que eles não soubessem que o prazo para recorrer era de 48 horas. Então você protocola o pedido e depois você espera lá o desfecho, o que vai apresentar de VAR e etc e tal. Pelo menos o São Paulo, nesse ponto, ele não corria esse risco de perder o prazo. Não sei se é tão simples eu assim, não sei, né, mano? Eu não posso falar Eu sobre não isso. sei. Você vai lá pra... falando aqui,
mas a gente não sabe, hein? Bom, depois a gente esmiuça um pouco mais a respeito do assunto, Motinha, mas Só mais prossiga aí. A última manchete é o seguinte, o Elinho foi vendido, viu? Ó, o São saiu Paulo do tem Bragantino? 35% dele, né? Ele foi vendido por 15 milhões de euros. São Paulo vai receber aí Caramba. cerca de... O Bragantino comprou? Hã? Não, o Bragantino vendeu. Vendeu. Toluca. E o São Paulo vai receber cerca de 32 milhões de reais pelos valores aí. Que Quanto, tem dele. Motinha? Quanto? 32 milhões. Ah, aí sim, mano. Né? Porque o São Paulo, na época que que o Bragantino lavoura, queria, o hein? São Paulo falou, ó, vamos vender, mas a gente quer ficar com 35%. E o Bragantino aceitou. Então, foi vendido por 15 milhões de euros e o São Paulo vai pegar os 32 milhões aí na continha, né, Marcão? Opa, dinheiro bom, né, Motinho? O São Boa. Paulo que tava aí fazendo algumas contratações. Pena que já fechou a janela, mas pode servir aí pra, de repente, um desafogo de caixa aí pra eventuais direitos de imagem atrasado. Mas é isso, né, Motinha? Vamos, acabou. Vamos, Então, Domênico Gato, vamos pra- próxima agremiação. É. Muito bem. Puta, eu acho Eu sei que é pro São Paulo, mas a gente tem que falar, cara. É um absurdo isso. Sem vergonha esse, Domênico. É um absurdo. Quando a gente vê uma coisa errada, a gente tem que falar. Sim. É um absurdo. E aí, eu até entendo o que você falou, viu, mano? Mas a gente não pode ficar quieto, né? A gente não pode ficar quieto. Eu acho que esse negócio do VAR demorar... Não, mas eu não falei pra ficar não. quieto, pelo Não, contrário. sei. Mas eu acho que demorar para os caras mostrarem é uma falta de respeito com todo mundo. E outra, demora por quê, Domênico? Por que demora? Então, porque sabe que fez Ou por bobagem. medo, né? Geralmente, quando... Exato. O áudio do VAR, quando fez cagada, os caras demoram. Sim. Alguma cagada. Não é aquela cagada de você, de repente, mandar... de repente, marcar uma nova partida, anular, como foi esse caso. Mas geralmente tem cagada. Tem. Aí demora. Quando é um erro muito na cara, assim, que nem demora, foi esse. demora. O do Palmeiras Não, aí teve vários. E aí que ele ficaram parece aí. que eles ficam esperando É. esgotar todas as possibilidades Aí fala, de uma vamos mostrar agora. reclamação, Agora mostra. que nem foi o caso, né? Ah, não tem mais o que os caras fazer porque deu prazo, já passou, vai ter outra rodada, agora vamos soltar. Parece que é isso. Não, e outra, Bento, quantos jogos que tem aí que eles pedem, né, por conta de alguma polêmica, o áudio do VAR, e no dia seguinte ao jogo já é disponibilizado. Então, por que Sim. que alguns jogos eles vão demorar mais? Né? Não faz sentido. Estranho. É bem estranho. Muito Mas bem. o que eu falo aí, Dodô, a Fala respeito aí, desse negócio de processo, e eu posso falar sobre, porque já tive uns contra e uns a favor, mas tem um negócio dentro do processo que é junta de petição, sei lá, alguma coisa do tipo, que você anexa documentos no decorrer do processo, velho. E isso não invalida a sua tese inicial de pedida de qualquer coisa. No caso do São Paulo, eu acho que, juridicamente falando, eu não sei se na esfera desportiva é a mesma coisa, mas na esfera civil criminal você tem um negócio dentro do processo, até análise do caso, até ir para julgamento e tudo mais, você pode fazer essa juntada de provas ali dentro de um processo, RG, que você pode incrementar o teu processo, tanto no ataque quanto na defesa. Sem polemizar, mas e sem ser repetitivo, mas eu assino embaixo o que você falou, mano. Eu também entendo que, independente de qualquer situação, qualquer coisa, e já sabedor de que poderia entrar pelo erro de direito, eu acho, na minha opinião, que São Paulo aí deu uma cochilada. Não, mas o Poderia áudio do ter VAR, entrado. RG, talvez seja um dos elementos mais importantes para o julgamento. Não, mas é dentro da linha de raciocínio do Maurício. Independente, entra, entendeu? Porque todo mundo já comentava isso depois do jogo, praticamente. Então, mas aí é o que o Mano falou. A gente não sabe se de repente você pode anexar provas depois do protocolo de você ter feito o processo. Entra. É igual você pedir revisão num lance, guardado as devidas proporções. Você pede revisão do lance. Por quê? Porque você não tem certeza, né? E o RG? Se deu certo, deu certo. Se não deu, o não você já tem, porra. Eu posso Muito fazer bem. aqui o papel de advogado do diabo só pra finalizar, Domênico? Manda. E se, meu irmão tá parabenizando o Casares. O Casares é um cara vivo na bola. O Casares é um cara que ele não pode ser encarado como inocente. Vocês concordam comigo? Ele é um Sim. cara que, não inocente Não, pelo fato de ser culpado. é raposa do É um cara futebol. raposa É da bola. malandro, é malandro. raposa. É um cara Ele- que conhece do métier. Sim. Domênico Gato, vocês lembram a versão do Sombra semana passada aqui, certo? Certo. Olha, isso pode gerar repercussão negativa. Olha, isso pode ferrar o São Paulo lá na frente. A gente sabe como é que é política e tudo mais. Vocês lembram do que o Sombra colocou aqui de posicionamento que Sim, acontece sim. no futebol, certo? Certo. E numa dessa, RG, e se o São Paulo não perdeu o prazo de propósito? Porque ele agrada gregos e troianos.
Numa dessa, RG, por exemplo, o Casares, ele entrando depois do prazo solicitado, ele já agrada a torcida do São Paulo, que estava querendo que entrasse ali na justiça contra a CBF. E ao mesmo tempo, ele entra perdendo o caso porque ele perdeu o prazo. Então ele já não desagrada os caras da CBF e politicamente São Paulo não sofre uma sanção. Eu acho que entrar depois do prazo, Domênico Gato, acabou sendo bom para todo mundo. Eu tô com você. Muito bem. Boa. É isso.